Olá! Será que você pode comer doces se você tem diabetes ou pré-diabetes? E álcool é proibido mesmo? Ou de vez em quando se pode tomar uma tacinha, uma latinha? E frutas? Algumas frutas você nunca deveria comer de jeito nenhum se você tem glicose alta? Bem, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou desmentir os 10 maiores mitos sobre diabetes. E depois de você assistir, eu tenho certeza que você não vai mais cair nessas lendas que são muito difundidas aqui na internet e mesmo no dia a dia. Além disso, você vai entender mais sobre essa doença tão frequente e que pode dar tantas complicações. E no final, como bônus, eu vou dar as 7 dicas para você controlar melhor sua glicemia. Então fica até o fim. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal se você não for inscrito para não perder as nossas dicas de saúde. E espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas por WhatsApp, Facebook, Telegram. Vamos levar informação de qualidade para o maior número de pessoas. Compartilha aí. E me conta, você tem diabetes ou pré-diabetes? Tem medo de comer frutas por causa de sua glicemia? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá. Quais os 10 mitos que nós mais ouvimos sobre diabetes? Os 3 primeiros são os mais frequentes, então fica até o fim. Mito número 10. Ninguém na minha família tem diabetes, então eu não tenho chance nenhuma de ter. Isso é falso. O número de diabéticos aumentou muito nas últimas décadas. Sabe quantos diabéticos tinham em 1980? 108 milhões. E sabe quantos em 2021? 537 milhões de diabéticos, um salto imenso. Mas uma coisa é certa. Ter um familiar próximo com diabetes tipo 2 aumenta o risco de desenvolver a doença. Sabemos que se seu pai e sua mãe têm diabetes tipo 2, há cerca de 50% maior risco de você e seus irmãos se tornarem diabéticos. Mas outras causas também aumentam o risco de diabetes, como alimentação industrializada, os ultraprocessados, obesidade, sedentarismo. Tudo isso força o pâncreas, aumenta seu risco de diabetes independentemente do seu histórico familiar. Além disso, os múltiplos genes envolvem a doença. Você pode herdar um gene da sua mãe e um do seu pai e se tornar diabético, mesmo eles não sendo. Então, muito importante você fazer a sua parte, praticar atividades físicas, comer comida de verdade, manter o peso sob controle. Um estilo de vida saudável vai sim reduzir o seu risco de diabetes. Mito número 9. Pré-diabetes sempre leva a diabetes. Outro mito. Não é que você é pré-diabético e você vai virar diabético. No Brasil são mais de 40 milhões de pré-diabéticos e desses 25% vão virar diabéticos em 5 anos. Isso se não se cuidarem, não mudarem seu estilo de vida. Então apenas 1 em cada 4 se tornam diabéticos em 5 anos. Lembrando que pré-diabetes é uma condição de que os níveis do açúcar do sangue já estão mais altos do que o normal, mas não altos o suficientes para serem classificados como diabetes. E se você é pré-diabético, as mudanças no estilo de vida podem virar a maré e você nunca entrar no diabetes e mesmo sair completamente dessa pré-diabetes. Então força aí. Meu mito número 8. Meu corpo tem boa cicatrização, então eu não devo ter diabetes. Diabetes, na grande maioria das vezes, é uma doença silenciosa. Muita gente não sabe que é diabetes. 4 em cada 10 brasileiros com diabetes desconhecem que tem a doença. No diabetes tipo 2, que corresponde a cerca de 95% dos casos, os sintomas vão surgindo gradualmente, o que é difícil fazer diagnóstico. Você tem que fazer exames de sangue, glicemia de jejum, HB glicado ou curva glicêmica. Não é jogo da adivinhação. Só porque você não tem sintomas como sede, fome excessiva, urinar demais, não significa que você não tenha diabetes. E a má cicatrização é um sintoma tardio, que só vai ocorrer lá quando a diabetes já estiver avançada, tiver lesado os vasos sanguíneos ou nervos, ou mesmo a diabetes esteja muito, muito alta. Por isso, mesmo que sua cicatrização seja boa, mesmo assim, você pode ser diabético. Mito número 7. Eu gosto bem mais de alimentos salgados e odeio doces, então não terei diabetes. Isso também é falso. Não são os doces que causam diabetes diretamente. Porém, uma dieta com alto teor de açúcar, geralmente é uma dieta de alto teor calórico. E muitas calorias podem levar ao ganho de peso, que pode levar à obesidade, que daí sim é um fator de risco para diabetes tipo 2. Mas se você comer muitos pratos salgados, muito arroz, pizza, macarrão, isso em excesso, você também estará consumindo calorias extras, que pode da mesma forma causar diabetes. Então, não é apenas reduzir o açúcar e aumentar o sal. Não é isso.
Para diminuir seu risco, você precisa ingerir apenas as calorias que seu corpo necessita, independentemente se for doce ou salgado. E só emendar aqui, o diabetes tipo 1 não é causado por escolhas de dieta ou estilo de vida. É uma doença autoimune, tem a ver com o seu sistema imunológico que destrói as células que produzem insulina no pâncreas. Mito número 6. É melhor evitar o uso de medicamentos para tratar o diabetes pelo maior tempo possível? Também é mito. Especialmente se for metformina, que através do estudo DPP, Diabetes Prevention Program, o grupo de pré-diabéticos que usou metformina 850mg 2 vezes ao dia reduziu o risco de se tornar diabético em até 31% se comparado com o grupo placebo. Então a metformina pode evitar que você vire diabético. O mais importante não é estar tomando ou não o remédio, é ter uma glicemia sob controle. Se você consegue atingir níveis de glicose ótimos no seu sangue com dieta e exercício, excelente! Mas se sua glicemia não fica sob controle, mesmo você fazendo a sua parte, e você se recusa a tomar remédio, que talvez você entre na insulina mais rapidamente, fique tranquilo porque não é verdade. Alguns medicamentos demonstraram reduzir claramente os riscos das complicações diabéticas, como problemas cardiovasculares, renais, oftalmológicos, a retinopatia diabética. Eu sei que alguns pacientes têm medo de tomar remédio, porque daí sim a doença estaria mais séria, mas saiba que deixando sua glicemia elevada, você está detonando seu corpo. Proteja o seu bem mais importante, a sua saúde. Mito número 5. Diabetes afeta apenas pessoas com obesidade. Esse é o comentário mais recorrente no canal. Doutor, como eu posso ter diabetes se eu não sou obeso? O sobrepeso e a obesidade são sim fatores de risco para diabetes tipo 2 e também para diabetes gestacional. Mas mesmo que você tenha o peso ideal, a sua genética, o que você come, a sua idade, tudo isso faz com que o diabetes possa ocorrer em pessoas de qualquer peso. Um relatório do CDC americano de 2020 diz que 11% das pessoas com diabetes tipo 2 não têm sobrepeso ou obesidade. E lembrando que o diabetes tipo 1 não tem associação com peso corporal, é autoimune. E outra novidade, o FDA acabou de aprovar o primeiro remédio que pode retardar a progressão de diabetes tipo 1, que se chama Tzield. Agora, em novembro de 2022, atualmente o preço é inacessível para a grande maioria das pessoas, mas dá para comemorar, pois é o primeiro tratamento em 100 anos, desde a descoberta da insulina, a alterar o curso da doença. Espero que com o tempo se torne acessível a todos. Mito número 4. Uma vez diabético, você sempre será diabético. Isso é mito. Existem casos de reversão de diabetes. Aquela pessoa que estava muito obesa, fez cirurgia bariátrica e ficou, mesmo sem remédio, com a HB glicada abaixo de 6,5, durante 3 meses, essa pessoa conseguiu reverter o diabetes. E a remissão é mais provável se você conseguir perder peso o mais rápido possível, logo após que você descobrir o diagnóstico. Por isso que é importante procurar ajuda profissional o mais depressa possível. Porém, uma vez diabético, você não pode escorregar. Mesmo que você consiga reverter o diabetes. Se você retornar aos hábitos antigos, ganhar peso novamente, esquecer de fazer exercício, o diabetes pode despertar e voltar a fazer parte da sua vida. Mas uma coisa importante que eu tenho que ressaltar: nem todo mundo que perde peso será capaz de reverter o diabetes. Se você já estiver fazendo tudo certo, exercício, está com peso bom, sem barriga, dormindo bem, talvez você não consiga reverter. Mas como a medicina está evoluindo rapidamente, talvez em 5 anos já exista algo melhor que tem hoje. Meus top 3. Mito número 3. Diabético não pode beber nada de álcool. É mito. Os diabéticos podem beber álcool, uma cervejinha, um vinho, um uísque. Porém, as pessoas com diabetes precisam ter mais cuidados com o álcool do que aquelas sem a doença. A palavra aqui é moderação. Mas uma coisa que o diabético deve estar atento é nunca beber em jejum. Por quê? Enquanto o fígado está lidando com o álcool, ele não pode converter de glicogênio em glicose, então pode causar hipoglicemia. E está aí um dos motivos de que no pronto-socorro, quem abusou do álcool recebe glicose na veia. Certos medicamentos para diabetes, como insulina, sulfonilureias, podem aumentar a probabilidade de você ter uma hipoglicemia se beber álcool. Além disso, o uso regular e prolongado de álcool aumenta a resistência à insulina e obesidade, principalmente abdominal, porque o álcool tem cerca de 7 calorias por grama, é calórico, mais que os carboidratos, 4 calorias por grama,
e um pouco menos que a gordura, 9 calorias por grama. Se você está tentando perder peso, lembre-se que as bebidas alcoólicas podem adicionar muitas calorias à sua dieta. Então, com moderação, pode. Muito frequente ou demais, melhor evitar. Mito número 2. Diabético não pode comer frutas. Isso é um absurdo. Eu fiz um vídeo sobre as melhores frutas para diabéticos e resumindo aqui, se você comer um pouquinho, mesmo as frutas com maior índice glicêmico ou carga glicêmica, você pode comer. Sim, as frutas são mais ricas em açúcares naturais do que as verduras, mas ainda assim tem bem menos açúcar que os bolos, biscoitos, doces e contém muitos nutrientes, minerais, antioxidantes e fibras que vão proteger contra inúmeras doenças crônicas. Não existem frutas proibidas para as pessoas com diabetes. A fruta é uma escolha saudável e faz parte de uma dieta equilibrada. Mas claro que tem algumas frutas que o diabético pode comer mais do que outras. Eu vou deixar o vídeo no final, se você ainda não assistiu, assista. E o mito número 1, o diabético não pode comer doces. Isso eu tenho certeza que você já ouviu 1000 vezes e também não é verdade. Você pode comer de vez em quando. Se você tem diabetes tipo 2 e come muitos alimentos açucarados, será difícil controlar sua glicemia, peso, então nesses casos você tem que diminuir mesmo. Isso não significa que você deva excluir todos os doces da sua dieta, mas guarde-os para de vez em quando, para aquelas ocasiões especiais, em vez de todos os dias. Então, os doces podem sim ser consumidos por diabéticos, em porções pequenas e raramente, em ocasiões especiais, desde que estejam dentro de uma dieta equilibrada, correta, em conjunto de atividades físicas. Se você acha que aqueles alimentos, chocolate para diabético, bolo para diabético, biscoito para diabético, são os que você poderia comer à vontade, cuidado. Eles podem não ter açúcar, mas isso não significa que seja uma boa escolha, porque são ricos em gorduras, calorias, adoçantes, além de ter um preço mais salgado. Melhor não gastar dinheiro com eles e consumir ocasionalmente, vou repetir aqui, ocasionalmente pequenas quantidades dos produtos normais. A dieta para pessoas com diabetes é a mesma para todos, uma dieta saudável, equilibrada, então pode comer doces, mas não está liberado, viu? E agora o meu bônus, quais as 7 dicas importantes para você controlar melhor seu açúcar no sangue? 7ª dica, durma bem, uma noite mal dormida vai aumentar seu cortisol, que aumenta sua resistência insulínica e vai te dar mais fome, principalmente para doces, que vai ajudar a comer errado, você vai querer mais açúcar, mais bobagens, para ter mais energia. Dormir mal é uma bomba para diabético. Durma entre 7 e 9 horas todas as noites. 6ª dica, mantenha-se hidratado. Beber bastante água pode ajudá-lo a manter seus níveis de açúcar no sangue mais bem controlados. Além disso, o diabético pode ter mais risco de desidratação do que as pessoas sem a doença. Então, beba mais água ou água com limão. 5ª dica, coma mais fibras. As fibras retardam a absorção dos carboidratos, evitando o pico de açúcar no sangue. Além disso, vão te deixar mais saciado. Minha 4ª dica, coma alimentos que contêm magnésio e cromo. Quais são os alimentos ricos em magnésio? Folhas verdes escuras, como espinafre, couve, sementes de abóbora, sementes de girassol, batata doce, amêndoas, castanha de caju, grãos integrais, lentilhas, feijões, abacate, banana, principalmente a banana ouro. E o cromo? Novamente, grãos integrais, frutas como maçã e banana, brócolis, alface, batatas e feijões e nozes. Não é para exagerar também, é para introduzir na sua dieta, se você não come, para melhor regular o seu açúcar do sangue. E a 3ª dica, reduza o estresse da sua vida. Altos níveis de hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, impedem que seu pâncreas funcione corretamente. Estresse causa diabetes? Não, estresse sozinho não causa diabetes, mas piora muito sua glicose se você já tem diabetes. E o glucagon secretado com o estresse também aumenta a glicose. Por isso que você tem que tentar relaxar. Cerque-se das pessoas que fazem bem para você. Viva o agora e tente meditação. 3ª dica, faça exercício físico no mínimo 150 minutos por semana. Atividade física pode ajudar a perder peso, além de reduzir o estresse e aumentar a sensibilidade à insulina. Pode ser tanto exercício aeróbico, como uma caminhada, bicicleta, natação, quanto musculação. O ideal seria combinar os dois na sua rotina. E minha dica número 1, perca peso. A obesidade é o principal fator de risco modificável no desenvolvimento de diabetes tipo 2. A gordura, especialmente a gordura abdominal, da barriga, a visceral, aumenta a resistência insulínica, a inflamação e com o tempo o pâncreas não consegue mais produzir insulina suficiente e pode entrar em falência. Por isso perder peso é tão importante para um diabético.
Reduz o tamanho do seu prato, coma porções menores à noite, sem pressa, evitando comprar comidas e bebidas que você sabe que fazem mal a você. Tudo isso pode fazer com que você tenha uma vida mais saudável, com uma glicose sob controle. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 3 recomendações aqui ao lado. As melhores frutas para diabéticos e a comida mais mortal que o açúcar, o risco dessa comida que mais inflama seu corpo. E meu vídeo sobre as vitaminas que melhoram a sua memória. Meu nome é André Vander, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!